vamos para o último painel, que irá abordar o tema literacia e direitos dos consumidores, ser informado para ser livre. Solicitamos por isso que subam ao palco a moderadora e jornalista Luísa Meireles, o professor Gustavo Cardoso, Teresa Moreira, da UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, e a Diretora-Geral do Consumidor, Ana Catarina Fonseca. Estou? Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a este último e não menos importante painel, porque, se bem sabem, é sobre literacia e direitos dos consumidores, ser informado para ser livre. Isto, no meu entender, é todo o mundo, somos nós que estamos em causa, nós cidadãos consumidores. E, portanto, eu diria que isto, espero que seja quase uma súmula dos debates que houve aqui durante estes 2 dias, porque, no fundo, estamos a tratar de nós e para melhorar a nossa vida de consumidor. Isto implica, e espero que este painel, e é um painel de excelência, nos possa explicar e falar um pouco sobre os direitos que temos, os deveres das instituições, a informação que temos e recebemos e como a recebemos, enfim, a nossa liberdade de escolha. E os termos em que a exercemos, que nem sempre é tão livre assim, não é? Por isso, só muito rapidamente, para vos apresentar o painel que conhecem, com certeza. Temos a Teresa Moreira, que tem uma vastíssima experiência na área nacional e internacional. Ela é hoje chefe do Serviço das Políticas de Concorrência e Proteção dos Consumidores da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, mais conhecida pelo seu acrónimo em inglês, UNCTAD. Mas antes disso foi... e é também encarregada rotativamente da Divisão de Comércio Internacional e Produtos de Base da UNCTAD. Isto é um título e tanto, não é? E... É um segundo emprego. Ok. Antes disso foi diretora-geral e subdiretora-geral das Relações Económicas Internacionais do Ministério da Economia. E professora também na Faculdade de Direito de Lisboa. Temos depois Ana Catarina Fonseca, que sucedeu no cargo à Teresa Moreira como diretora-geral do Consumidor, não é? Da Direção-Geral do Consumidor, e que também tem, obviamente, a experiência vasta nesta área da execução das políticas de defesa do consumidor e no desenvolvimento do consumo em Portugal. E, finalmente, temos o Gustavo Cardoso, professor, catedrático, de Sociologia de Comunicação, portanto, é a sua área de especialidade, e, para além disso, é muitas outras coisas, não é, Gustavo? Só muito brevemente, investigador associado do Centro de Análise e Intervenções Sociológicas de Paris e diretor do Obercom, Observatório dos Meios de Comunicação Social em Lisboa. É, de facto, uma voz muito importante sobre, se quer falar sobre comunicação e como comunicar e como informar e que informação recebemos. E a maneira como
ele vai ser a voz que nos vai dizer como é que as pessoas lidam com a informação que lhes chega, não é? Bom, e finalmente a mim, Luísa Meireles, atualmente diretora de informação da Lusa, mas sobretudo jornalista. E eu queria começar pela Ana Catarina. Ana Catarina, desculpem, eu não estou habituada com o microfone. Ana Catarina, todos os especialistas nesta sala sabem que há um antes e o depois da Lei Quadro 2013, certo? Mas eu gostava de perceber se, de um ponto de vista do consumidor e da política do consumidor, relativamente ao consumidor, efetivamente, esta Lei Quadro, que distingue no seu artigo 47 sobre proteção do consumidor, efetivamente mudou alguma coisa. Obrigadíssima, Luísa. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por agradecer à senhora engenheira Ana Paula Vitorino, senhora presidente da AMT, o convite para estar nesta sala, nesta conferência super importante. É muito ajustado e é muito pertinente celebrarmos estes 10 anos de Lei Quadro das entidades reguladoras e muito obrigada também. É um gosto estar aqui com os colegas, com o Sr. Professor Gustavo, com a doutora Teresa Moreira, minha colega e amiga também, e muitos colegas aqui presentes, a equipa do AMT com quem nós trabalhamos. É um gosto muito grande. Sim, Luísa, eu estou na Direção-Geral do Consumidor, ex-Instituto do Consumidor, desde 1997 e, de facto, há 2 marcos na política de defesa do consumidor, bem, entre outros, mas eu destacaria como primeiro marco que levou aqui uma interação e uma cooperação entre as entidades reguladoras, o estabelecimento do livro de reclamações eletrónico e físico, em primeiro lugar, em 2005, e este regime do livro de reclamações veio obrigar as entidades reguladoras que até aqui não lidavam diretamente com a defesa do consumidor, a disporem de gabinetes próprios para tratar de reclamações. Eu lembro-me que antes de 2005 e até antes de 2013, data da lei das entidades reguladoras, lembro-me de tratar das reclamações de consumidores e muitas vezes tínhamos reclamações sectoriais dos serviços financeiros, dos serviços públicos essenciais. Nós encaminhávamos estas reclamações para estas entidades reguladoras e as entidades reguladoras devolviam mesmo essa informação, dizendo que não lidavam com a defesa do consumidor e com as reclamações dos consumidores. Em 2005, tudo isto muda e em 2013 esta lei vem fazer algo de muito importante, é estabelecer expressamente numa lei da Assembleia da República uma tarefa, uma atribuição de defesa do consumidor. Desde logo no artigo 3º, no artigo 40 e no artigo 47. E este artigo 47 é super importante, muito importante, porque veio precisamente identificar um conjunto de tarefas que as entidades reguladoras deveriam considerar na proteção dos direitos e interesses dos consumidores utentes dos serviços públicos. E é muito interessante porque... Então, diga-me, quais são essas tarefas? As tarefas é a tarefa de informar os consumidores, que tem depois um contributo muito interessante para a literacia, é uma tarefa de promover a resolução alternativa de litígios e tudo isto, porque a política de defesa do consumidor é uma política transversal, levou a que todas estas entidades reguladoras, com a Direção-Geral do Consumidor, trabalhassem em prol da defesa do consumidor. E, portanto, há um caminho fantástico, desde 2013 até agora, no aprofundamento da política de defesa do consumidor. Mas há muito a fazer e há desafios. Mas, e deixe-me só perguntar-lhe, porque fui espiar, digamos assim, os tais dados globais do livro de reclamações, do relatório sobre os livros de reclamações, então constatei que no ano passado foram submetidas 466.126 reclamações nos formatos eletrónico e físico. Bom,
Lá se diz também que o setor mais reclamado é o das comunicações eletrónicas e serviços postais, depois o da eletricidade. E que as entidades que tratam mais reclamações é a ASAI, a ANACOM e a Entidade Reguladora de Saúde. Diga-me, quer isto dizer que os portugueses são muito ativos a reclamar ou não? Os consumidores são cada vez mais participativos, reclamam cada vez mais. E estas reclamações reclamam para o bem e para o mal? Ou seja, para o dizem bem que e sim, para o mal. Para o bem e para o mal, porque o livro de reclamações eletrónico permite reclamar, mas também elogiar e fazer sugestões. Só dar nota do seguinte: o livro de reclamações é um exemplo, talvez um grande exemplo de como a administração pública, entidades reguladoras, administração indireta e entidades fiscalizadoras, administração direta, podem e cooperam entre si e contribuem para uma maior aproximação do Estado, da administração e os cidadãos. Naturalmente que há desafios, há dificuldades no âmbito, por exemplo, da literacia e da informação, mas que temos feito e têm feito um trabalho fantástico. Então, Teresa, eu já agora gostava de lhe perguntar, porque não estaríamos muito habituados a ver um alto quadro da UNCTAD, um organismo das Nações Unidas, aqui. Portanto, em relação a este papel sobre a literacia e direitos do consumidor, o que é que faz a UNCTAD, propriamente dita? Muito obrigada. Neste Com certeza. obviamente. Uma palavra só também para agradecer imenso o convite à engenheira Ana Paula Vitorino. Tenho muito prazer de estar aqui hoje. Se me permite, queria também saudar o engenheiro Lopes Rodrigues, meu parceiro no primeiro Conselho da Autoridade da Concorrência, que celebrou 20 anos este ano em março, e muitos outros colegas e amigos das entidades reguladoras com os quais tive o prazer de trabalhar sempre enquanto estive quer na concorrência, quer na proteção do consumidor. Sim, Luísa, não é óbvio. A UNCTAD é uma pequena organização das Nações Unidas, aliás, nem se chama organização, é uma conferência das Nações Unidas, integra o secretariado, quer dizer que reporta à Assembleia Geral em Nova Iorque. O que tem de interessante, tem um mandato muito amplo em muitos temas relacionados com o comércio internacional e o desenvolvimento, que incluem o acesso ao financiamento por parte dos países em desenvolvimento, o investimento, a tecnologia, os produtos de base, a logística e, claro, a concorrência e a proteção do consumidor. O que é interessante também é que nós, enquanto organização, oferecemos a mais ampla plataforma em todas as áreas do nosso mandato, porque temos 195 membros. E temos uma atribuição específica de assistir os países em desenvolvimento a melhor se integrarem na economia mundial, o que é obviamente uma aspiração muito bonita, mas bastante difícil de concretizar. Portanto, nesta matéria concreta, o que é interessante é que em 1985 a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou por consenso, e hoje em dia isto é importante mencionar, dado que infelizmente são mais as diferenças que são noticiadas do que propriamente os acordos, não é? A convergência, os consensos, adotou este documento, que é o único documento global em matéria de proteção do consumidor, as diretrizes das Nações Unidas para a proteção do consumidor. Elas foram revistas em 99 para inserir o tema do consumo sustentável, imensamente importante, como todos sabemos, e em 2015 foi feita uma revisão mais abrangente para adequar estas recomendações àquilo que nós chamaríamos os desafios do século XXI. A economia digital, mas também, por exemplo, os serviços públicos e setores sujeitos à regulação setorial, temáticas como os serviços financeiros, especificamente, determinados aspectos da resolução alternativa de litígios de consumo que a Ana Catarina referiu, etc. Portanto, nós o que é que fazemos? Nós somos os guardiães, por assim dizer, deste documento, das diretrizes das Nações Unidas, seguimos a sua implementação pelos países e aqui queria mencionar que é algo muito particular da proteção do consumidor, como a Luísa disse muito bem, como somos todos consumidores, e o conceito de consumidor nas diretrizes é o mesmo que na União Europeia e em Portugal. Em Portugal está consagrado há muito, somos todos consumidores quando compramos bens e serviços para o nosso consumo pessoal ou dos nossos agregados familiares, digamos.
Isso significa que há aqui uma ligação muito próxima entre o consumidor, que, claro, é um agente no mercado, e o cidadão, como bem referiu. A importância deste facto é de que os países em desenvolvimento, que optaram mais tarde por uma liberalização dos seus mercados, pela escolha dos mecanismos de mercados, pelos processos de privatização, de desregulamentação, não precisam de seguir todas as etapas dos países mais desenvolvidos, mas muitos deles perceberam rapidamente que proteger os consumidores significa também dar poder aos cidadãos, que é algo que tem muita importância do ponto de vista político. E então, muito curiosamente, temos grandes jurisdições internacionais, enfim, o Brasil, obviamente, mas muitos outros países da América Latina, a África do Sul, o Quénia, o Egito, a Índia, que são muito mobilizados para esta causa. Então, esta é a razão pela qual a UNCTAD está aqui hoje e isto parece-me ser muito importante. Só queria fazer mais esta ligação, além das recomendações das diretrizes que se aplicam diretamente aos direitos dos consumidores, o direito à informação, à educação, a necessidade de acautelar os interesses e as particularidades dos consumidores vulneráveis e desfavorecidos, a necessidade de promover o acesso de todos os consumidores aos bens e serviços essenciais, que é algo também, como calculam, bastante ambicioso, mas para além disso também incluem regras em relação às políticas de defesa do consumidor, isto é, deixando claro que as entidades públicas, incluindo entidades reguladoras, têm uma responsabilidade específica na informação e no relacionamento com os consumidores, mas também introduziram algo que é curioso, que são boas práticas empresariais. E não é típico que os instrumentos das Nações Unidas se dirijam às empresas. Geralmente dirigem-se aos governos dos seus membros. Mas, como todos saberemos, sem o envolvimento e a sensibilização das empresas, sem iniciativas de toda a natureza das empresas e das suas estruturas representativas, não pode haver uma proteção do consumidor completa. Portanto, é fundamental, sem prejuízo de todos aqueles que são infratores, que depois têm que ser objeto de processos porque não respeitaram determinadas regras, porque adotaram comportamentos desleais e abusivos. Este diálogo com as empresas é fundamental. E é importante que este documento, as diretrizes, tenham dado esta sinalização. Mas explique-me, mas as diretrizes das Nações Unidas, nomeadamente o que diz respeito ao consumidor, enfim, que é aquilo que aqui nos traz, não são obrigatórias, são diretrizes. Como é enfim, que as são Nações Unidas, como sabemos, sim, as Nações Unidas, como sabemos, têm um poder de persuasão. Mais uma vez, permite-me sublinhar, enfim, naturalmente não tenho qualquer mérito em relação ao caso. Claro que há deliberações vinculativas, e todos sabem, deliberações da Assembleia Geral das Nações Unidas, deliberações obrigatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas as Nações Unidas têm uma natureza intergovernamental, portanto, por consenso, acordam em determinadas práticas em relação a determinadas matérias, e neste caso estamos a falar sim de recomendações, mas recomendações que curiosamente levam a mais de 100 países no mundo a terem adotado regras nacionais de proteção dos consumidores. Portanto, o balanço que faz é um balanço muito positivo. Na certeza de que este é um trabalho contínuo, claro, designadamente na questão da literacia e da informação. Só queria dar aqui mais um ponto, já agora, Luísa, referindo-me a dois comentários, a duas referências que foram feitas pelos painéis anteriores, que achei muito interessantes. O facto dos consumidores, penso que foi em relação à entidade reguladora da comunicação social, que o Dr. João Pedro Figueiredo referiu que muitas vezes, enfim, que a maior parte das pessoas não percebia muito bem quando é que a ERC devia intervir ou não, ou porque é que intervinha. E depois os representantes da entidade reguladora da saúde também falaram disso, que, enfim, as reclamações dos consumidores nem sempre compreendem exatamente o que é que está em causa. Todas as entidades reguladoras, eu diria que todos os serviços públicos, de qualquer forma, têm que se empenhar nesta literacia, porque um consumidor vai reagir a algo que o afetou, muitas vezes não sabendo necessariamente tudo aquilo que está em causa, quais é que são as obrigações das empresas, quais é que são as competências dos serviços em causa, etc. Portanto, agora,
O direito à informação tem este reverso de nós pensarmos todos que os consumidores também têm a obrigação de se informar. Isto é, o consumidor, para ser um agente ativo no mercado, não pode ser apenas passivo, não pode ficar à espera apenas que lhe expliquem, que lhe tragam toda a informação. Essa informação é obrigatória, mas para digerir, para compreender essa informação, é necessário sempre proceder a ações de sensibilização, a ações de educação de vários grupos de consumidores, nas escolas, nos municípios com grupos mais idosos, com comunidades especiais, como os imigrantes, etc. E claro que nos países em desenvolvimento nós vimos Já lá muito estas vamos, coisas. então. Gustavo, isto que a Teresa disse agora mesmo, a obrigação do consumidor se informar, é muito interessante nos dias de hoje, em que os cidadãos e consumidores são bombardeados com comunicação de diversos tipos. O que é possível dizer sobre isto? Como é que o cidadão consumidor apercebe e se apercebe e, no fundo, como é que assimila estas mensagens e que tipo de mensagens? Bem, assim, essa provavelmente é uma pergunta para lançar o desafio para o próximo encontro do próximo ano, porque é impossível dar uma resposta que compreenda todas as variáveis em jogo, Luísa. Mas pronto, eu, para além de tudo mais, queria também agradecer o convite que me foi feito. Diria que, do ponto de vista de alguém que, como tu há pouco referiste, que vem de sociologia e da comunicação, vale a pena dizer uma coisa, que é também este encontro tem uma importância, porque todas as entidades que aqui estão foram construídas ou tipificadas segundo um quadro mental e cultural que tem origem no século XX, que foi moldado pela forma como nós pensávamos que a comunicação era, que era a comunicação de massas, tinha como protagonistas apenas os jornalistas e as pessoas com que os jornalistas interagiam, e hoje em dia é uma sociedade que é moldada por uma organização em rede, que é permitida pelas tecnologias, e em que a comunicação passou a ser, como tu agora estavas a referir, múltipla. O que quer dizer também que há um desafio para as entidades reguladoras, que é como é que elas se articulam em rede umas com as outras. Porque as pessoas articulam-se e as entidades também têm que fazer, porque os problemas chegam de diferentes lados. E apenas para dar um exemplo do que é que eu quero dizer, para depois fazer a ponte para a tua pergunta, eu penso, por exemplo, quando nós hoje em dia pensamos nos carros, os carros são objetos de materialidade híbrida, são digitais e físicos ao mesmo tempo, mudam, alteram as suas capacidades desde o momento que nós os compramos. E, portanto, é assim, isto quer dizer o quê? Quer dizer que a entidade que regula os transportes tem que se articular com a ANACOM, porque o consumidor, quando busca, pode começar por uma, mas aquilo refere-se à outra. Portanto, isto é apenas para nós percebermos que tudo isto tem duas motrizes. Uma motriz que vem da organização do Estado e da concepção das leis, etc., porque estávamos aqui a falar, e outra é a realidade que as pessoas criam. E depois vamos à discussão se é a lei que molda ou é moldada. Pronto. Mas agora não vamos entrar por essa parte, deixar essa parte para a dimensão jurídica. A questão da informação, hoje em dia, é retratada por aquilo que... Ou seja, as pessoas não são racionais, nenhum de nós é racional. Nós somos racionais quando somos convocados e nos interessa ser racionais. Na maior parte das vezes somos emocionais e emotivos. E depois criamos um conjunto de tipificações e enquadramentos para caminharmos numa determinada direção. Isso pode ser feito através das entidades que estão aqui sentadas ou através das escolas, etc. Portanto, hoje em dia, da mesma maneira que as entidades que estão aqui, tirando eu, pronto, ok... As entidades que aqui estão, ou que me ladeiam, podem tentar comunicar com as pessoas. O que é um facto é que muitas vezes as pessoas podem não querer receber aquela informação que estas entidades consideram como sendo adequada para elas. Porque há informação que vai mais ao encontro das suas expectativas, do que elas desejam que seja a realidade, e não aquela que está a querer ser comunicada. Portanto, isto o que quer dizer é que nós nunca vamos ver o problema resolvido, temos que estar permanentemente a colocar-nos na cabeça do consumidor, para pensar qual é que é a melhor maneira de comunicar com ele. E perceber que, ao mesmo tempo, haverá consumidores e organizações que desejam contrariar todo o nosso trabalho. Porque nós também funcionamos muito aqui na perspectiva de que, pronto, pode haver comportamentos errados por parte das empresas ou de entidades do Estado que têm algum tipo de proteção na relação que se estabelece com o cidadão na sua dimensão de consumidor ou de fruidor dos serviços que o Estado presta, mas depois há entidades, por vezes, cujo objetivo é que as coisas corram mal.
E isso podem ser Estados, podem ser organizações políticas, podem ser concorrentes de outras empresas. Portanto, é todo um mundo que faz parte do nosso cotidiano. Portanto, eu diria que a questão da literacia e da relação com a informação, uma coisa eu tenho a certeza, não há uma entidade para lidar com isto. Portanto, não pode haver uma entidade reguladora para a literacia. A única forma de lidar com isto é fazer e perceber que nós vamos ter que agir perante os destinatários, sabendo que muitas vezes não estamos a buscar cooperação, estamos sim a combater. Pronto, portanto, essa é uma mudança muito grande e também perceber que nós vivemos num mundo onde, e a Luísa e eu sabemos disso, porque, dizendo isto de uma forma assim muito direta, é o nosso trabalho, a Luísa é jornalista, eu sou professor de comunicação, portanto, nós lidamos com as questões da comunicação, quando muitas vezes também nós encontramos tropeções dados por parte de quem estuda as matérias ou por quem exerce o jornalismo, que contribuem para a desinformação também. Portanto, e em particular, não querendo entrar numa discussão que só nos afundaria, em tempos de guerra é tudo muito mais complicado. Isto é válido para as Nações Unidas, é válido para os Estados, para as pessoas e, portanto, tudo se complica mais. Aqui, uma pessoa como eu chamada para... Por isso é que eu digo, isto não vale a pena. Eu estou só a elencar temas. Seria mais fácil se a pergunta fosse então, e sobre as questões da regulação para estas áreas, o que é que vale a pena dizer sobre a literacia? Eu aí acho que consegui em 7 ou 8 pontos colocar aqui o resto. Então, já lá vamos. Então. Porque o Gustavo também colocou aqui uma questão interessante, Ana Catarina, que é a questão das redes sociais. E que isto são entidades criadas com a mentalidade do século XX. Hoje o mundo é diferente e, como ele disse, tem as redes e as comunicações múltiplas e diferentemente interpretadas. Como é que hoje, enfim, as políticas de comunicação ao consumidor conseguem responder a este desafio? Porque isto é um desafio, não é? Obrigada, Luísa. Primeiro dizer que eu considero que a Lei Quadro é uma lei, é verdade, foi pensada no século passado, mas eu creio que é flexível e é ajustada aos dias de hoje. E acho, de facto, é verdade, há um grande desafio imposto pelas novas tecnologias, aliadas à diversidade de canais tecnológicos, físicos, aliado aos diferentes grupos de consumidores. Nós temos diferentes grupos de consumidores que implica que comuniquemos de forma diferente, consoante o grupo a que nos estamos a dirigir. Nós temos uma população muito envelhecida e temos consumidores vulneráveis, e os consumidores vulneráveis são um grupo que para nós é especial e que não podemos deixar para trás. Depois temos jovens cada vez mais digitalizados, temos jovens e consumidores desinteressados, mas temos, acima de tudo, Luísa, e esse é um dos desafios que eu gostaria de frisar, é o ruído. Nós temos demasiada informação, demasiado ruído, e por vezes é muito difícil trabalhar e chegar aos consumidores, porque há múltiplos canais, temos redes sociais e depois temos o fenómeno das fake news. E temos, como o senhor professor disse, também organizações que estão interessadas em que as coisas corram mal e informam de forma menos rigorosa. Então, eu creio que é muito importante trabalharmos cada vez mais em cooperação, é a articulação entre todos. Não faz sentido termos um conjunto de entidades públicas, entidades reguladoras, entidades fiscalizadoras, cada uma a comunicar por si, quando muitas vezes estamos a falar dos mesmos direitos e do mesmo tópico. Mas não faz sentido? Então explique-me. Isso é uma... digamos que é uma recomendação para o futuro ou isso já existe? É uma recomendação, mas isso é algo que nós estamos a fazer, é um caminho que eu acho que nós já estamos a fazer hoje, que é contactarmos umas com as outras, cada vez mais, diariamente. Quando há iniciativas, vamos fazer uma comunicação, falamos uns com os outros, vamos comunicar em conjunto, respeitando, claro, as diversidades e as características de cada um,
mas sim, mas ainda há alguma dispersão. E eu acho que era muito interessante, se calhar até deixaria aqui uma ideia, uma sugestão de futuro quanto à questão da literacia. Os supervisores financeiros fizeram um trabalho fantástico em matéria de plano de formação financeira. Fizeram um estudo abrangente para perceber os consumidores que necessitavam de maior formação, os grupos-alvos a tratar e os temas mais, digamos assim, onde é necessário fazer e desenvolver a informação. Eu acho que era muito interessante, até partindo deste encontro, quem sabe fazermos um estudo em Portugal sobre a literacia em matéria de regulação, em matéria de direitos dos consumidores, e nós, Direção-Geral do Consumidor, fizemos um estudo em 2018 e Luísa, muitos consumidores ainda não têm conhecimento dos seus direitos e muito menos conhecem muitas das entidades reguladoras, e então seria muito interessante fazermos um estudo alargado sobre a regulação, sobre os temas mais importantes para os consumidores e como tratarmos da literacia. Eu acho que esse era um aspecto muito interessante. Ana Catarina, então permita-me dizer-lhe, antes de fazer o estudo, é melhor começar já a agir, porque isto ainda fazer o estudo sobre como isso vai fazer e nunca mais vamos chegar aos finalmente. E nisto aqui eu queria introduzir o Gustavo, que era sobre literacia. Ele, por exemplo, a propósito do que acabou de dizer sobre os supervisores financeiros, que fizeram um ótimo trabalho na sua área, que conselhos poderia dar-te tu, muito práticos, sobre como é que se comunica em termos de literacia mediática? Porque é também de literacia mediática que estamos a falar, não é só literacia do consumidor, porque isso depois traduz mediaticamente, digamos assim. Então, vamos por partes. Parte 1. A primeira coisa que importa fazer é aquilo que nós falámos há pouco, que é colocarmos-nos ou nos sapatos, ou na mente, ou seja, fazemos aquilo que os atores fazem, que é a capacidade de nos pormos da pele do outro. E o outro, para os reguladores, e mesmo para o Estado, são os cidadãos, são as pessoas com interesse naquela. Como é que se sabe o que é que as pessoas pensam? Hoje em dia é relativamente fácil. Basta ver aquilo que se conversa sobre os assuntos. Agora, também é verdade que para saber aquilo que se conversa sobre os assuntos, muitas vezes vamos descobrir coisas que não gostamos, que na maior parte das vezes vão falar mal de nós. Mas isso as organizações têm que assumir que essa é a dinâmica. Portanto, que os elogios não vão estar publicados. É um bocadinho como as notícias são más normalmente, portanto, os comentários também normalmente são maus. Bad news, good news. Isso, eu estou a ser provocador também, pronto, um bocadinho que é para não ser só tu. Aquilo que nós acabamos por encontrar, vamos imaginar na parte financeira, tudo aquilo que as pessoas se queixam relativamente às subidas das taxas de juros e ao comportamento dos bancos vai acontecendo e há sítios onde isso vai estando depositado. Vai estando nos comentários das páginas, das redes sociais, vai estando, e é possível, se nós na universidade o fazemos, as entidades reguladoras também o podem fazer, e assim, colaborando com as entidades, por isso que é um outro problema, que é o dos oligopólios, à escala global, mas pronto. Mas colaborando com eles, porque eles têm ferramentas e que cedem aos jornais, que cedem às universidades para pesquisar. Portanto, só que isto implica uma alteração também do próprio funcionamento das organizações. O que quer dizer que as organizações não servem, a parte de comunicação das organizações, das entidades reguladoras e outras, não serve apenas para comunicar, mas para perceber o que é que as pessoas estão a dizer sobre elas próprias. E isso não se pode delegar em agências de comunicação e outras. Isso tem que ser a própria entidade. São novos empregos, são novas funcionalidades e funções de trabalho dentro das organizações. E, portanto, o primeiro passo é fazer isso, primeiro de uma forma amadora e depois institucionalizando à medida que a prática for caminhando. Portanto, isto, no primeiro nível, parece-me que ser aquilo que é óbvio fazer, se de repente a pessoa receber nas mãos, como é que resolve isto. Depois, em paralelo, e agora a parte 2, então sim, aí a questão dos estudos. É claro que a banca também faz, com o devido respeito, porque a banca é o centro do dinheiro e, portanto, tem recursos que outras não têm tanto. E, portanto, é preciso perceber também se os estudos têm que ser partilhados ou se são temáticos em termos de área. Também não é preciso gastar muito dinheiro, porque estas coisas, ou seja, quem sabe o que fazer são as organizações. Quem faz os estudos perguntará aquilo que as organizações quiserem e que derem liberdade também para aprender alguma coisa, porque as organizações também aprendem, as pessoas também, portanto, ninguém... Esse é um problema português. Normalmente, quem assume cargos de direção a qualquer nível nunca pergunta nada, porque toda a gente assume que as pessoas que dirigem sabem tudo, que é o maior erro.
em termos da história portuguesa recente, eu acho que politicamente as personalidades políticas que se deram melhor neste país foram aquelas que se rodearam de pessoas que as ouviam em vez de estarem sozinhos. Mas isso era uma outra discussão para outro campo completamente diferente. Outra discussão. Mas é a mesma coisa para as organizações. Portanto, nós precisamos de pedir e de ter ao mesmo tempo pessoas que sejam capazes de ouvir, construir estudos sobre o que é, quais são as temáticas. Depois de ir em busca daquela primeira fase, que é o que está disponível para criar essa percepção sobre aquilo que se fala e aquilo que preocupa as pessoas, ir a um segundo nível, que é tentar perceber se as nossas expectativas sobre aquilo que é importante para as pessoas é efetivamente aquilo que as pessoas acham que é importante. Porque esse é um outro problema, porque há uma enorme falta de comunicação. Porque quem trabalha numa organização é óbvio que vai achar e vai dizer assim, mas como é que é impossível, e agora vou ser assim um bocadinho mais, que aqueles parvos não percebam que isto é importante para eles. Porque isso é muitas vezes aquilo que acontece na organização. Mas as pessoas às vezes têm outras prioridades. O que interessa é fazer a conjugação das duas, que é aquilo que nós achamos que é importante para eles e aquilo que eles acham que é importante para eles. E por isso é que é importante saber o que é que eles pensam. Exato, porque sem essa percepção não é possível, ou seja, não é possível resolver aquilo que é também uma discussão sistemática sobre estas matérias, que é a separação entre umas entidades e as outras. E, para além disso, há uma outra questão, provavelmente para a qual nós aqui no palco até teríamos resposta, mas que é assim, quando nós, há pouco tu falavas e dizia, há muita gente, eram 400 mil, não é, das queixas. Isso pode não querer dizer que a cultura participativa da população portuguesa está a tornar-se mais elevada. Isso pode apenas querer dizer que as empresas estão a funcionar pior, porque também acontece. Porque também, a partir do momento em que se fazem cortes e se faz muito outsourcing, há coisas que passam a funcionar pior. E isso é verdade para uma série de entidades que estão aqui hoje sentadas aqui à nossa frente. Portanto, é preciso também fazer uma pedagogia, e já não é literacia, pedagogia com as entidades privadas, explicando-lhes o que é que elas têm a ganhar também com o processo. E que a ideia de que o objetivo de uma entidade privada é controlar o regulador, para que ele faça o que ela quer e não lhes custe muito dinheiro a regulação, alterar um pouco, porque no final é possível mudar o paradigma desde que toda a gente decida que é possível partilhar um bocado as questões e evoluir de outra maneira. Mas, como eu digo, isto depende sempre de haver capacidade negocial e as pessoas perceberem que o negócio é bom quando é bom para ambas as partes. Portanto, literacia, aquelas duas fases, e depois a pedagogia para a relação entre regulados e reguladores, e não esquecendo nunca as pessoas. Sem pessoas não há negócio e sem pessoas também não há regulação eficaz. Pronto. E sem negócio também não há pessoas. E Teresa, as Nações Unidas e o seu organismo em particular já refletiu sobre isto? Sim, eu acho que esta questão é muito interessante. Deixe-me só dizer que eu, de facto, também penso que a Lei Quadro é mais do que simbólica, porque estabelece um âmbito comum aos reguladores setoriais. Isso foi uma coisa completamente nova. Já havia muitas entidades reguladoras em Portugal. Parece-me que isso é preciso haver estes enquadramentos para incentivar também esta colaboração e esta cooperação, que é, aliás, aquilo que é muito preciso em matéria de proteção do consumidor em todo o mundo, essa coordenação. E porquê? Porque a proteção do consumidor em Portugal, enfim, na União Europeia e em países em desenvolvimento, tende a ser muito fragmentada. Veja-se o caso aqui. Há uma Direção-Geral do Consumidor, que naturalmente é o órgão público que assessora o governo em matéria da política de defesa do consumidor e que depois tem, obviamente, muitas outras responsabilidades específicas. As diferentes entidades reguladoras têm competências próprias, têm responsabilidades diretas em matéria da proteção dos consumidores, dos serviços ou dos setores que regulam. E, embora isto seja muito meritório, a Ana Catarina referiu a transição, se pensarmos, por exemplo, nos reguladores financeiros em Portugal, de facto, a preocupação inicial era um pouco o bem-estar do sistema financeiro em questão, portanto, mais numa perspectiva de facto, da supervisão das empresas prestadoras dos serviços e não tanto dos seus clientes. Tudo isso mudou e é, de facto, muito saudável. Agora, entidades reguladoras, a Direção-Geral do Consumidor, a ASAI, os municípios, isto só em Portugal, imagine-se isto no resto do mundo, e exige uma grande coordenação e uma grande articulação. E eu penso que, às vezes, algumas das coisas que foram aqui referidas, por exemplo, pelo Gustavo, pela Catarina, esta multiplicação da comunicação muitas vezes é totalmente bem intencionada,
mas tem a ver um pouco com isso, com a necessidade também de se promover mais articulação, menos repetição. E há pouco, quando eu disse que os consumidores tinham a obrigação de se informar, porque nós acreditamos em, vou dizer em inglês só porque acho que é mais apelativo, consumidores empowered. Em português, enfim, há um brasileirismo que diz empoderamento, eu não gosto muito, mas aqui a ideia é mesmo essa, os consumidores têm que ser capacitados, isto é, conhecer os seus direitos, claro, isso obriga à informação por parte das entidades reguladoras, por parte dos serviços públicos, por parte das empresas, por parte de organizações da sociedade civil, mas têm que se incomodar, entre aspas, o suficiente para conseguir perceber o que é que eu vou fazer com estes direitos, quando é que os vou exercer. Daí a educação, de facto, é um processo, não se pode fazer meia dúzia de folhetos no princípio de um ano em relação, sei lá, ao 5G ou às novas regras em matéria de crédito à habitação e pensar que o assunto, põe-se um vezinho, esta tarefa já está cumprida, não é? Essa é que é a questão. Portanto, é de facto um processo. A educação, Luísa, como em todas as áreas, é determinante e só isso é que pode, no caso de Portugal e no caso de muitos países no mundo, obviamente daqui a 10, 20 anos, fazer uma diferença grande. E estas campanhas que se dirigem a crianças na primária, a adolescentes, a jovens profissionais, a estudantes universitários, a trabalhadores independentes, enfim, tudo isto é muito importante, hoje, como falámos nos idosos, nas pessoas que vivem na província e que estão muitas vezes sozinhas e, portanto, essa falta de contacto social também as expõe mais a quaisquer práticas de natureza abusiva. Penso que tudo isso é fundamental. Agora, também quero dizer que muitas vezes o legislador, não só o português, até diria o europeu, com a preocupação, claro, de consagrar a obrigação de informação dos consumidores, não mede necessariamente, isto é algo que tem que ser ajustado, não mede necessariamente as consequências disso, e estou a pensar que pelo menos, talvez até há 10 anos, quando se ia a uma agência bancária, que cada vez existem menos, como nós sabemos, e toda a gente trata, ou muitas pessoas, destes assuntos em linha, se queriam informação no balcão, diziam, olha, tome lá uma espécie de lista telefónica, estas sim, do século passado, com informação sobre, sei lá, as condições dos depósitos, dos empréstimos, tal, como se algum consumidor, por mais educado, por mais sofisticado que fosse ler aquela informação. Portanto, em termos europeus até, há uma discussão interessante sobre os limites das obrigações de informação. Porque também, até que ponto é que é normal impor às empresas de determinados setores de serviços complexos, como todos aqueles que estiveram aqui presentes, não é? E seguramente ainda outros, e depois, afinal, essa informação esmaga os consumidores que são desencorajados até de tentar minimamente perceber. Portanto, estas questões também têm que ser calibradas e aqui estou perfeitamente de acordo. Acho que estas reações, enfim, eu penso que grande parte das entidades reguladoras e de serviços públicos estão nas redes sociais também, portanto, não sei que meios é que têm, sei que meios é que não tinham quando eu era diretora-geral do consumidor. Não sei se mudaram muito, penso que as entidades reguladoras, de uma maneira geral, têm mais meios, e ainda bem, mas, quer dizer, também é uma forma de, obviamente, filtrar as reclamações. As reclamações e as queixas e os pedidos de informação. E isso, no fundo, acho que todas as entidades o fazem. Talvez, como ouvimos aqui outros oradores referirem, não haja condições nunca de fazer uma avaliação exaustiva de todas elas. Mas também é com essa informação que as entidades reguladoras e que os serviços públicos com responsabilidades nesta matéria ajustam o seu discurso. Mas isto é algo que tem que mobilizar também a sociedade, Luísa. Isto é, os jornalistas, os mídia, como eu disse, as empresas. Não se pode pensar que a responsabilidade de defesa dos consumidores é do Estado, entre aspas. Isto é, dos reguladores, da administração central, da administração local. Não. Deve ser uma responsabilidade partilhada e todos devem colaborar. A intervenção da Teresa suscitou-me duas questões. A primeira relaciona-se diretamente com o papel dos consumidores. Portanto, as associações de consumidores, por exemplo, a própria lei estabelece que elas devem ser consultadas. Efetivamente, elas trazem uma contribuição. Que tipo de contribuição trazem estas associações
para até a definição das políticas públicas do consumidor. Luísa, obrigadíssima pela questão. Só dar nota do seguinte, é porque o professor dizia que nós tínhamos que nos colocar nos sapatos dos consumidores e percebermos o que é que lhes interessa. Mas há aqui uma questão, é que os consumidores portugueses têm uma característica péssima, que é só se interessam quando o problema acontece. Mas isso, talvez o Gustavo possa responder a isso, então desculpe, mas isso Gustavo, acho que é melhor responder a esta pergunta. Eu acho que isso é uma característica humana. Porque Exato. eu me vou preocupar com as coisas quando elas correm bem. Eu preocupo-me com as coisas que correm mal. Todos nós, quer dizer, quando as coisas correm bem, não há razão de queixa, nem se louva, porque já se acha que se está bem, pronto, eles também sabem, nós sabemos, eles que prestam o serviço. Portanto, a lógica é essa, quando as coisas correm mal, sim. Mas quando eu estava a falar, eu já agora aproveito só para dizer uma coisa e depois calmo imediatamente. O que eu estou a dizer não é o que as pessoas vão dizer ao sítio, vamos imaginar, não é o que as pessoas vão dizer à página, no Facebook, é o que as pessoas dizem no mundo em geral, desde que não sejam conversas privadas. E, portanto, esse tipo de ferramentas hoje em dia existe, é de prática usual, todas as empresas de comunicação social as usam, porque elas, por cima, são gratuitas, enviadas a elas. Não quer dizer que para as outras sejam gratuitas, as universidades também fazem uso delas e, portanto, é isso que permite, é não ser reativo, ou seja, não é esperar que a queixa chegue a nós, é perceber qual é a queixa que está a circular sobre nós mesmos. Eu acho que sem isso não estamos a viver o ar do tempo. Só mais nada. Então o papel das entidades é um pouco ingrato, porque se nós estamos a comunicar e a desenvolver campanhas de sensibilização, a desenvolver ações de literacia, mas do outro lado, os consumidores não temos um interesse em saber porque tudo está bem, lá está. Eu acho que nós temos aqui que crescer e temos que mudar, e os consumidores têm que estar mais participativos e saber à partida as ferramentas que dispõem para poder exercer os seus direitos, porque de facto se só se interessam quando algo vai mal, pronto, então estamos sempre aqui no mesmo sítio, é a minha perspectiva. Depois também, só dar nota do seguinte, Luís, antes de responder à sua pergunta, sim, sem dúvida, a literacia, o conhecimento é uma responsabilidade do Estado, das entidades, mas também dos cidadãos. O consumidor, coitadinho, esse papel, essa visão do consumidor acabou. Nós não podemos ter essa visão. Os consumidores têm que ser responsáveis, têm que ter mais atenção, ser mais participativos e exercerem a cidadania, porque isso é fundamental para podermos avançar. Relativamente às associações de consumidores, eu tenho que dizer o seguinte, nós temos uma participação da sociedade civil que é ainda deficiente, ok? E talvez por tudo o que vivemos, pela situação em que nos encontramos, enfim, acho que de facto temos que andar para a frente e temos que evitar os consumidores, temos que inspirar os consumidores a serem mais participativos. Não podem esperar do Estado que tudo seja feito em seu benefício. Cada um de nós, enquanto cidadãos, temos que cooperar e também trabalhar nesse sentido. E as associações a mesma coisa. Nós, em Portugal, temos um movimento associativo que é deficiente. Temos uma associação, uma grande associação de defesa do consumidor, que é a ADECO, que tem um grande número de associados. As associações que temos participam nas políticas. Cada vez que nós, por exemplo, preparamos uma proposta legislativa, as organizações de consumidores são chamadas a intervir e a dizer aquilo que pensam da legislação e fazemos a análise desses contributos, analisamos, incorporamos esses contributos nessa proposta, mas depois temos a decisão política, ok? E aí há um momento em que nós já não podemos avançar mais. Mas sim, as associações são ouvidas, naturalmente. A Direção-Geral do Consumidor tem sempre a preocupação de, nos eventos que organiza, convidar sempre
as associações de consumidores, mas eu tenho que dizer que o movimento associativo em Portugal é ainda deficiente e, portanto, isso também é um sinal do nosso país. Sim, mas isso é uma coisa, Gustavo, uma coisa da nossa sociedade, não é? O movimento, a sociedade civil é ainda muito fraca em Portugal e é isso que dizem sempre todos os estudos, pelo menos que eu me recordo. Então vamos tentar, porque nós estamos aqui com um problema de comunicação, como seria de esperar. Exato. Pronto. Que é, a questão é esta. Nós devemos antecipar aquilo que as pessoas não perceberam ainda que lhes faz falta. Essa é a dinâmica, porque primeiro as coisas normalmente começam em âmbitos mais restritos e depois expandem-se. Essa é a natureza normal das coisas. Isso quer dizer, que, por exemplo, pegando no exemplo da parte financeira, porque foi assim que começámos a conversa há bocado. Se há um conjunto de questões que à partida se acha que são importantes, mas que as pessoas ainda não manifestaram preocupação com elas, é óbvio que se deve fazer, trabalhar e fazer com que isso chegue. Paralelo a isso, é preciso não achar que existem preocupações de primeiro nível, que são estas, que acabámos de falar, e outras que são de segundo, que não interessam muito. Porque se essas são a maior parte que elas preocupam as pessoas, temos que dar atenção também e temos que ir em busca de perceber quais é que essas são, se as primeiras não estão ainda na sua ordem de prioridades. Depois, há uma... Vamos lá ver. Bem, nenhum de nós está a dizer isto, mas na sociedade portuguesa, cada vez que nós nos deparamos com um tipo de problema qualquer, a solução é basicamente cultural e histórica. E pronto. E depois há alguém que vai resolver. Quem? É quando a gente começa a subir a escada, o Presidente da República deve olhar para cima para o céu. Mas a questão... Pois, mas é que a questão é que isto não pode ser assim. Porque é como o aeroporto, quer dizer, eu tenho 53 anos, isto é um país em que há 50 anos discute isto, quer dizer, isto é absurdo, mas pronto, vamos, isto é uma questão em termos de percebermos a filosofia das coisas. A participação é fraca. As pessoas também participam naquilo que lhes interessa, que elas acham que é importante para elas, e por isso, é assim, o desporto tem uma alta participação em Portugal, que as pessoas acham que é importante, e, portanto, clubes, associações desportivas existem em grandes quantidades. Se as outras, que têm a ver com a dimensão mais política, ou pelo menos com outro tipo de política que não o desporto, se essas são menos, sim, tem uma razão histórica também. Agora, nós não vamos esperar que isto se transforme rapidamente, mas também temos que perceber como é que funciona a participação em Portugal. E a participação em Portugal, agora acelerando por causa daquilo, funciona muitas vezes numa lógica de procuradora, que é, quando há um desastre qualquer, as pessoas não vão dar nem tempo, nem não se oferecem normalmente. Procuram quem é que está a ajudar, dão dinheiro e dão bens. E é preciso perceber que a sociedade portuguesa funciona assim. Isso tem a ver com a sua matriz cultural. Portanto, ao mesmo tempo que se vai criando uma outra dinâmica, que vai demorar uma geração pelo menos, ou duas, 25 ou 50 anos, temos que lidar com o que temos e atacar nestas frentes e combinar as coisas. Não, agora há uma coisa que eu tenho certeza, as pessoas não têm a culpa. Se houver alguém que tem a culpa, somos nós, que aqui estamos. Pronto. Nós, eu incluindo. Estás a falar de nós? Pois, nós consumidores ou nós entidades reguladoras? Eu estou a fazer a separação porque as nossas caras veem-se. Os outros, nós não os vemos. E, portanto, são sempre a forma mais simples de tentar dizer não se pode fazer nada. Posso só acrescentar só uma nota, Luísa, só para dar nota do seguinte, também me parece importante. E este é um ponto que eu foco sempre, desde que sou diretora-geral do Consumidor e aprendi muito com a doutora Teresa neste ponto, que é a cooperação. E acho que nós temos feito um bom trabalho no caminho da cooperação, mas ainda não sabemos trabalhar bem em conjunto. Acho que cada um está na sua quintinha a tentar chegar à meta e atingir o objetivo. E eu acho que temos excelentes organizações da sociedade civil e entidades públicas, e se todas conjugarmos esforços e trabalharmos de forma articulada, acho que podemos fazer muito melhor. Eu gostaria agora de passar para um outro tema e recorrendo à sua experiência internacional, porque efetivamente há uma disrupção no nosso mundo que é o facto da inovação digital, não é? Basicamente isso, não é? Que hoje é muito diferente do que era há 20 anos. E já só digo 20 anos. Exatamente.
A inovação digital, e como aliás a Ana Catarina há bocado falou, e a da própria comunicação, é complexo porque tem diferentes públicos, e há os mais velhos e os mais novos, e nós somos também uma sociedade cada vez mais envelhecida, etc. Mas o facto de haver a inovação digital, não é? O facto de se poder comunicar por aqui, de muitas até de comunicações serem feitas até quase exclusivamente por aí, por esta via, é ao mesmo tempo bom, é um avanço, mas também é um retrocesso, na medida que pode deixar para trás de muita gente. Era sobre isto as Nações Unidas, com a sua, quer dizer, com a visão global que tem. O que é que nos pode dizer sobre isto? Tem toda a razão. Enfim, essa é uma das matérias que é tratada pela UNCTAD. Claro que nós tratamos isto na perspectiva dos direitos dos consumidores nos mercados digitais e, claro, há uma constatação a nível mundial do déficit digital dentro dos países, mesmo alguns desenvolvidos, e entre os países. E isto é grave porquê? Porque, mais uma vez, são os vulneráveis, são os mais idosos, são aqueles que vivem em zonas remotas, são aqueles que não têm agregados familiares com poucos meios e, portanto, podem não ter acesso aos equipamentos digitais com a mesma facilidade do que famílias que vivem em grandes cidades e em que todos têm empregos mais regulares. Acho que é essa a grande preocupação. A grande preocupação das Nações Unidas, de qualquer forma, em termos gerais, no que diz respeito à digitalização, é justamente isso, é conseguir que os benefícios da digitalização cheguem a todos e não apenas a alguns. E isso aplica-se naturalmente aos consumidores, que é disso que estamos a falar, mas também muito ao acesso das micro e pequenas e médias empresas, que muitas vezes, em países em desenvolvimento, se não conseguem ter um acesso, passa o pleonasmo, acessível a uma plataforma digital para poderem anunciar os seus produtos, não conseguem exportar, sobretudo durante a pandemia. Portanto, a questão da digitalização é um desafio enorme. Eu penso que em matéria de proteção do consumidor isto trouxe, obviamente, enormes oportunidades que todos nós seguramente já começámos a explorar enquanto consumidores, mas grandes riscos no que diz respeito à publicidade enganosa, para já, se quiserem, à proteção das crianças e dos jovens que navegam em linha e que podem fazer compras, não se sabe muito bem com que condições ou que meios, a questão da segurança dos pagamentos, importante na perspectiva dos consumidores, a proteção dos dados pessoais, a resolução dos litígios, todas as compras que se fazem online e que o produto que chega não é o tamanho, não é a cor, etc. E agora vão-me substituí-lo, vão-me reembolsar, etc. E, claro, isto agravado em certo sentido, ou pelo menos exponenciado com a pandemia, porque os confinamentos levaram a uma maior utilização das plataformas. Então, Ana Catarina, em Portugal já se está a pensar nisto? O que é que se faz em relação a isto? Não sei, em Portugal e no âmbito da sua Direção-Geral? Bem, a Direção-Geral do Consumidor utiliza bastante as novas tecnologias e comunica, por vezes, exclusivamente no digital, através do digital. Mas eu digo em relação a isto, se de retrocesso ou avanço, ou como é que encara isto? Porque em Portugal também há largos setores que são desfavorecidos, não é? Exatamente. Há pouco falei das pessoas info-excluídas, dos consumidores vulneráveis, das populações mais envelhecidas e, portanto, aquilo que nós procuramos fazer é adaptar a comunicação ao público-alvo e, portanto, para públicos-alvo que nós sabemos que são digitalizados, que têm acesso às novas tecnologias, naturalmente que o canal privilegiado será o digital. Quando nós trabalhamos com os consumidores séniores, nós trabalhamos de forma diferente, nós tentamos ir ao encontro deles fisicamente, ao levar materiais em papel e, portanto, sim, tem vantagens, tem retrocessos. Eu queria só dar nota do seguinte, é porque o digital, e falou aqui da publicidade enganosa, é porque o digital coloca imensos desafios às entidades reguladoras e também à Direção-Geral. Quando, por exemplo, estamos a fazer ações de fiscalização na internet, quando nós estamos à procura e atrás de práticas lesivas na internet, o que é hoje uma prática lesiva na internet e que está lá e que nós detectamos,
no dia seguinte pode ter desaparecido. Exato. E, portanto, este é um aspecto que nos preocupa. E há também um tema novo que é o dos padrões obscuros, que são técnicas de design no digital, que visam precisamente levar os consumidores a contratar os serviços sem se aperceberem. Que é uma fraude. E, portanto, exatamente, são práticas enganosas. Este é também outro desafio. E, portanto, eu queria só dizer o seguinte: falámos nestes 2 dias também de independência e dos orçamentos das entidades reguladoras. Bem, a Direção-Geral do Consumidor tem um orçamento extremamente limitado e também sofre das cativações. E eu quero dizer o seguinte: se nós queremos ter consumidores protegidos, se nós queremos ter entidades reguladoras fortes, nós temos que ter orçamento e expertise. E, portanto, para nós termos peritos em comunicação a trabalhar nas entidades reguladoras, na Direção-Geral do Consumidor, porque comunicar é difícil, nós temos que ter expertise, nós precisamos de meios técnicos, expertise, especializados e dinheiro para pagar... Também é um meio técnico. Para formar e para contratar. E este é um aspecto também muito importante que eu queria destacar. Pedíamos para concluir, por favor. Pois, era isso mesmo que eu ia dizer, chegámos ao fim e lamento imenso não ter tido tempo de dar a voz à audiência, mas terá que ficar para uma próxima vez, porque nós acabámos o nosso tempo e vocês viram, nós continuávamos a conversa, porque isto é um pouco como as cerejas, mas muito obrigada e até uma próxima vez.